Olá, eu sou Sérgio Bruschini, 78 anos, sou formado na Escola Paulista de Medicina em 1965, ou seja, estou com 53 anos de formado e adoro o pé. É por isso que eu estou aqui e vou conversar com vocês sobre um pouco da minha vida e muito da vida da cirurgia do pé. Nasci em São Paulo, na Aclimação, onde eu morei na Rua Gualachos, que era uma rua muito próxima a um clube que eu frequentava diariamente. Guardo muita coisa da minha infância, principalmente a minha vida esportiva, e acho que isso tem a ver um pouco com a ortopedia. Tem muito ortopedista que é esportista e que se dedica, inclusive, à medicina esportiva. Eu fui um bom nadador e, com isso, eu desenvolvi, vamos assim dizer, um certo espírito de competição, sabendo ganhar e sabendo perder. Doutor, o que o fez, como o senhor chegou à medicina, o que fez o senhor ter o sonho de fazer medicina? Interessante. Desde que eu sou pequeno eu queria ser médico. Naquela época, hoje em dia a gente percebe que muitas jovens hesitam em escolher sua profissão. Eu não. Desde pequeno eu falei, quando eu crescer eu vou ser médico. Tinha um vizinho meu que era médico já na juventude, depois que eu fiz primário, ginásio e colegial. Esse vizinho me aconselhou a escolher, vamos assim dizer, os vestibulares que eu deveria fazer. E eu realmente me dirigi, eu fiz um vestibular só. Eu fiz o vestibular para a Escola Paulista de Medicina, um pouco influenciado por esse vizinho meu. E entrei na Escola Paulista de Medicina, onde devagarinho fui me dirigindo já à ortopedia. Por que ortopedia? A minha irmã casou-se muito jovem, eu tinha 14 ou 15 anos, com um ortopedista, que é vivo até hoje, tem 88 anos. E se eu vendo ele trabalhar, eu gostei da ortopedia. Tinha muito a ver com esporte, eu era um bom esportista na época. Eu sempre brinco que eu cheguei até a bater um recorde paulista de natação, que hoje, se eu participasse com aquele tempo que eu fiz na prova infantil das menininhas, eu nem chegaria na fotografia, porque os tempos eram outros. Mas, enfim, por influência desse meu cunhado, eu acabei me dirigindo precocemente, talvez até um pouco precocemente demais, a ortopedia. Me formei médico, já durante o curso eu trabalhei com ele, e logo que eu me formei, daí eu abandonei o emprego que eu tinha com ele e fui fazer residência de cirurgia geral, ortopedia, e depois fiz uma pós-graduação na Itália, onde na época não existiam ainda subespecialidades. Como que o senhor chegou no pé? Como eu cheguei no pé, muito interessante. Logo que eu cheguei da Itália, com 20 e poucos anos, 28 anos, claro, o jovem sabia tudo. Eu sabia toda a ortopedia. Cheguei para o meu chefe na época, professor Marino Lazareschi, e falei, professor, estou sabendo tudo. Eu fiz muita cirurgia do quadril na Itália, ajudei muita cirurgia de coluna. Ele virou-se para mim e falou, quadril eu faço, coluna é coisa de neurocirurgião, tome conta do pé. E lá fui eu tomar conta do pé. Já havia conhecido o professor Napoli numa viagem de prêmio de formatura. Quando eu me formei, em 1965, eu ganhei dos meus pais uma viagem de navio. E nessa viagem de navio estava o professor Napoli, Dona Ceci e a mãe da Dona Ceci. Eu era o quarto para fazer par no baralho.
E eu me lembro que a mãe da dona Ceci roubava desbragadamente no baralho, mas enfim, fiquei amigo do professor Napoli. Fui trabalhar uns tempos no Hospital Anchieta e com isso criou-se um vínculo em relação à cirurgia do pé. O que aconteceu? Como eu tomava conta do pé na Escola Paulista de Medicina, na ortopedia da Escola Paulista de Medicina, eu tinha muito, naquela época, pé era quase que só pé de criança. Não havia muito cirurgia de pé nos adultos. Era só o joanete de vez em quando, mas o forte era o pé infantil, principalmente o pé torto congênito, que, aliás, foi a minha tese de mestrado e doutorado. Fazendo muito pé, um dia, por influência do professor Napoli, comecei a frequentar uma coisa que se chamava Clube do Pé, que é onde nós estamos hoje. O Clube do Pé era uma reunião de ortopedistas que gostavam da cirurgia do pé. E frequentando esse Clube do Pé, o professor Marino, meu chefe na época, também frequentava, surgiu a ideia de fazer uma associação paulista ou brasileira de cirurgia do pé. E aí, liderados pelo professor Napoli, nós nos reunimos e fomos a um congresso. Fomos a um congresso de cirurgia do pé que a gente nem conhecia que existia um congresso só de cirurgia do pé, que foi realizado na Argentina. E foi um grupo grande, o professor Napoli, o professor Osni, eu, o professor Marino e outros ortopedistas que se interessavam lá. E lá criou-se então a ideia de se fazer a Sociedade Brasileira de Podologia, que na época era como se chamava a cirurgia do pé. Professor, e como que eram os principais desafios, dificuldades do pé naquele momento, no momento em que vocês iniciavam a associação? Qual era a principal preocupação naquela época? A principal preocupação da Sociedade Brasileira de Podologia era torná-la internacional. Era ser reconhecida no mundo, que era uma sociedade apenas brasileira, tinha poucos membros. Eu me lembro da fundação, eu fui o secretário eu fiz a ata da reunião que criou essa sociedade, e era uma sociedade, vamos assim dizer, pequena. Houve uma aceitação pela ortopedia brasileira, mas precisava ser internacionalizada. Num primeiro congresso internacional, o primeiro foi o tal argentino que nós fomos, que nós não éramos associação. O segundo foi na Inglaterra, em Eastbourne, onde foi um grupo grande, mas ainda a sociedade ainda era, vamos assim dizer, engatinhava. Depois deste congresso de Eastbourne, o professor Napoli resolveu fazer um congresso internacional no Brasil. Isso seria realizado em 1981. O que aconteceu? O professor Napoli falava italiano, ele se dedicou a chamar alguns ortopedistas italianos para vir ao congresso. Eu havia feito um curso no México, onde eu conheci um eminente ortopedista na época, justamente que se dedicava ao pé torto congênito, chamava-se Vincent Turco, que era americano de ascendência italiana. Convidei o professor Turco, e aí o professor veio aqui fazer uns cursos. O professor Napoli designou o Osni
e eu a ir para os Estados Unidos convidar ortopedistas americanos para vir então no Congresso Internacional que seria realizado no Brasil. E lá fomos nós, o Osni e eu, convidar alguns médicos que assustavam. Brasil, oh my God! Mas, enfim, conseguimos trazer muitos médicos americanos. Me lembro que os recebi, inclusive, em casa, jantar. Cada um ficou encarregado de fazer a recepção. Eu fiz um grupo de americanos, o Osni fez um outro grupo de americanos, o professor Napoli reuniu na casa dele os italianos, e com isso, vamos assim dizer, internacionalizou-se a Sociedade Brasileira de Podologia. Eu acho que foi esse o pontapé e o maior desafio que nós conseguimos vencer na época. E o senhor considera que a questão de científica e de educação continuada naquela época já era a principal missão da entidade, como é até hoje o principal investimento em capacitação, em troca de informação científica? Confesso que na época a educação continuada ainda não engatinhava. Na verdade, os congressos e as reuniões eram para trocas de informações. Era absorver, a gente absorvia muito, a gente acreditava mais nos estrangeiros do que em nós mesmos. E interessantes, principalmente nos americanos. E com isso, na verdade, o que aconteceu? Isso é uma coisa que eu sempre notei, como eu tenho muitos anos de formado. Nossos congressos levantavam-se eminentes ortopedistas ou mesmo cirurgiões de pé e falavam o tempo que quisesse. O primeiro congresso, esse que Osni e eu fomos, nós levamos um susto, porque as palestras tinham 8 minutos. Pergunta, 1 minuto. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. E a gente notou que os americanos faziam isso. E em 8 minutos, ou em 5 minutos, ou em 1 minuto, eles diziam tudo o que eles queriam. Enquanto que nós aqui, acho que um pouco influência latina, éramos muito prolixos e, enfim, os congressos perdiam a hora. E com isso a sociedade, eu acho que a Sociedade de Pé foi a primeira que conseguiu organizar seus congressos de uma forma mais compacta, com um horário mais rígido e, ao mesmo tempo, com um nível bom, um nível interessante, que interessava e não se tornava aquela coisa cansativa, exagerada, que eram os nossos congressos anteriores. Se o senhor pudesse traçar principais pontos da evolução da ortopedia naquela época e hoje, o que o senhor destacaria? Instrumental e material. Na verdade, hoje em dia, o avanço tecnológico é brutal. Primeiro, não existia eu sou da época que não existia artroscopia. Nós operávamos olhando para o campo. Hoje em dia, metade das cirurgias, eu não sei se metade, mas uma grande parte das cirurgias, você opera olhando para uma tela. E isso requer um treino e uma habilidade que nem todos conseguem absorver. Eu, por exemplo, não consegui, treinei, tentei, mas não tenho a mesma habilidade de operar olhando para uma tela que eu tinha quando eu operava olhando para o pé. Aliás, a minha especialidade, que era pé torto congênito, ainda continua sendo sem a tela, que ainda é olhando para o pezinho da criança. Mas eu acho que a grande evolução foi na escolha do material. Eu me lembro que na ortopedia em geral e também mais no tornozelo do que propriamente no pé, a gente usava ferramentas
as mesmas que os marceneiros e os carpinteiros usavam. Os parafusos, eu cheguei a comprar parafuso da Florencio da Abreu, que era uma rua que só vendia ferramenta. Eu acho que você nem sabe o que é a Florencio de Abreu. Não sei se isso aí cabe Bom, depois você vai editar, né? Tudo bem. Mas hoje em dia o material que a gente lida é absolutamente outra coisa, é de uma qualidade infinitamente superior à que a gente usava. As placas são individualizadas para cada tipo de osso, para cada tipo de fratura, os parafusos são com medidas e vamos assim dizer, anatomia do parafuso própria para aquele determinado osso, para aquela determinada fratura, para aquela determinada deformidade, enfim. O avanço foi brutal em termos tecnológicos. Isso se deve principalmente e tem a parte de metalurgia também, que usava-se um material de metalurgia mais primitivo do que hoje se usa, né? Enfim, inclusive eu acho que é um desafio hoje acompanhar a mudança, como tudo hoje em dia se muda muito rapidamente. Então aqueles que não estão treinados em saber mudar rapidamente têm uma certa dificuldade. Acho que é o grande desafio de hoje. E tem alguma coisa que o senhor sente falta nos especialistas que se formam hoje, apesar de toda a evolução que existia nos especialistas da sua época? Muita coisa. Eu participo de reuniões com os mais jovens. Eu sinto, primeiro, contato com o paciente. A alta tecnologia, a exigência de você dominar a técnica, às vezes faz com que se esqueça um pouco da parte humana. Outra coisa que eu sinto nos grandes especialistas, que tem o seu valor, sem dúvida, mas é às vezes a falta de uma visão mais generalizada do paciente. Eu fiz muito diagnóstico no meu consultório de problemas não ortopédicos. Por quê? Pela minha formação generalista. Eu fiz muita clínica médica, eu fiz muita clínica cirúrgica não ortopédica, e hoje em dia eu acho que a especialização é necessária, o domínio da técnica é necessário, mas falta um pouco de uma formação um pouco mais ampla, um pouco mais geral. E um pouco de contato humano também. Não se pode ver só um pé. Tem que se ver um paciente portador de um sofrimento no seu pé. E esse paciente tem que ser olhado como paciente, não como um pé de um paciente. Enfim, essa eu acho que é o grande desafio de hoje em dia. Humanizar, vamos assim dizer. Eu vejo às vezes o médico com o celular ou com o iPad ticando, ou pior ainda, parece que já existem anamneses feitas pelo iPad. O paciente chega, recebe um iPad, tem uma lista de coisas que ele tem que responder e ele fica, não sei, eu acho meio desumano, minha opinião. Doutor, como o senhor vê o futuro da BTPE? Como o senhor considera a importância da associação e o que ela tem como missão pela frente? A BTPE,
a meu ver, é uma das mais sólidas associações, pelo menos dentro da ortopedia. É interessante que a ABTP conseguiu reunir diversas vertentes, diversas escolas, seja de São Paulo, onde nós temos N escolas, como de todo o Brasil, e que há uma certa harmonia entre os seus componentes. Graças ao trabalho do professor Napoli, a ABTP também se solidificou como entidade não só humana, como física. Nós temos uma sede bastante representativa, temos local para conferências, para reuniões, e a missão é manter isso, vamos assim dizer, o resto dos tempos, enfim. O que não é muito fácil. Nós conhecemos sociedades que se criaram e se desfizeram. E a BTP até hoje está sólida, montada não só na sua parte física, mas principalmente na harmonia entre seus frequentadores, vamos assim dizer. Que mensagem o senhor deixaria para finalizar para o jovem residente, para o jovem ortopedista, para quem está pensando em se especializar no pé e que o senhor acredita que ajudou na sua motivação até chegar aqui e que possa ser um conselho para esse jovem? Primeiro, numa ordem de importância, tudo que eu vou citar é importante. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para a humanização. Quer dizer, a humanização é lidar com a criança ou com o adulto que está sofrendo de uma forma humana. Segundo, acompanhar a tecnologia, que realmente requer hoje em dia uma velocidade, uma agilidade de pensamento muito grande. A função da BTP é manter esse espírito nos mais jovens, tentar arrebanhar um indivíduo proveniente de onde quer que seja, mas ao mesmo tempo treiná-lo, e não é treiná-lo, porque isso não requer treino, é influenciá-lo nesses aspectos da parte técnica, do rigor científico, mas da parte humana também.